Oi gente, aqui é a Agatha e hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu segundo período no curso de Secretariado Executivo Trilingue da UFV. Eu vou falar sobre todas as matérias que eu fiz, o que eu aprendi em cada uma, de qual período elas são, se eu gostei ou não e as minhas notas. Eu fiz 5 matérias, além de um curso de inglês, então vamos lá. A primeira matéria foi a DM100, ou Introdução à Administração, em que eu aprendi sobre as escolas e as teorias da administração, além das estratégias e funções dos principais setores de uma empresa, como o marketing, o financeiro, o de operações, entre outros. Foi uma matéria bem chata, principalmente porque a professora ficava lá na frente 1h40 lendo slides, então pra mim era perda de tempo ir na aula, sendo que eu posso muito bem ler slide sozinha em casa. O trabalho final era muito complicado, muito irreal, e eu passei muito estresse porque era um grupo de 7 pessoas, e no meu grupo 2 ou 3 pessoas fizeram o trabalho todo, e eu era uma dessas pessoas, então foi bem puxado, porque se tivesse dividido o trabalho em 7 pessoas fazendo alguma coisa, seria mais tranquilo, mas sobrou pra muita coisa pra pouca pessoa. A professora cobrava presença, então ir nessa aula era um sofrimento pra mim, principalmente porque era de manhã. Inclusive, eu fiquei no limite de faltas. A distribuição dos pontos foi entre 2 provas, cada uma valendo 25 pontos, atividades em grupo e na sala valendo 20 pontos, e um trabalho final valendo 30. As minhas notas foram 20,6 na prova 1, 17 na prova 2, 18,6 nas atividades e 28,5 no trabalho final. Isso deu um total de 84,7, então o sistema arredondou para 85. É uma matéria obrigatória do primeiro período e eu não gostei. A segunda matéria foi Edu 110, ou Psicologia, em que eu aprendi sobre as teorias e a ligação da psicologia com o aprendizado. Outra matéria chata que a professora só ficava lá lendo slide e cobrava presença. Não consegui prestar atenção nas aulas e não aprendi nada. E era de manhã, ou seja, sofrimento. A professora ficava fazendo atividade em grupo toda a aula e isso me irritava bastante, principalmente porque eu não tava na turma da galera do meu curso, que era à noite, eu tinha pegado de manhã. Então, 90% da sala era povo da nutrição e eu não conhecia ninguém. A distribuição de pontos foi entre o artigo individual, em que a gente analisava um documentário e ligava com a psicologia, valendo 30 pontos, um trabalho em grupo, ligando a nossa profissão com a psicologia, valendo 30 pontos, e um seminário sobre esse trabalho escrito, valendo 40. O complicado desse trabalho em grupo, além de ser super chato e interessante, a gente tinha que ligar a profissão de todas as pessoas do grupo com a psicologia. Então tinha eu de secretariado, uma menina e um menino de administração e uma menina da enfermagem. Então a gente tinha que achar um tema em comum com todas essas profissões. E o que a gente escolheu foi a síndrome de burnout. E no trabalho individual, que a gente tinha que analisar um documentário, eu perguntei pra professora se eu podia analisar um episódio de uma série. E aí ela falou que podia, então eu analisei o episódio Nosedive de Black Mirror. Minhas notas foram total em tudo, então eu fiquei com 100. É uma matéria obrigatória do segundo período e eu não gostei. A terceira matéria foi Inf 103, ou Introdução à Informática, em que eu aprendi sobre as partes do computador e planilha. Eu adorei a matéria e mesmo sendo de manhã, eu ia super feliz para a aula. Foi uma matéria super útil e eu aprendi muitas coisas que me ajudam bastante no meu estágio hoje em dia. As aulas eram terça e quinta, sendo que na terça era teoria e quinta era a prática. Essas práticas elas aconteciam num laboratório de computadores que tem na UFV, em cima de uma agência da Caixa. Quem já veio aqui sabe que a gente, seguindo a reta, tem uma rotatória e tem uma agência da Caixa. No primeiro andar. No segundo andar, tem uma escadinha do lado, é o laboratório de computadores. Eu quase sempre era a primeira a terminar as práticas, isso porque eu tinha facilidade com a lógica, por causa dos meus 3 anos em sistemas de informação. Vi bastante, me lembrou bastante lógica de programação, porque tinha muitas condições, você tinha que abrir parênteses e fechar parênteses, então essa parte da lógica foi fácil pra mim. Eu só tinha que entender como aplicar cada uma das fórmulas que ele ensinou. A nota era dividida entre 3 provas valendo 25 e as atividades práticas valendo 25 também. As minhas notas foram 22 na prova 1, 20 na prova 2 e 21,3 na prova 3 e 24,8 nas atividades. Isso deu um total de 81,8 e o sistema arredondou para 88. A matéria é optativa e eu adorei.
Inclusive, acho que ela deveria ser obrigatória. Porque se tem uma coisa que a gente faz no estágio é mexer com planilha. A quarta matéria foi SEC 300, ou Arquivística, em que eu aprendi técnicas de armazenamento e organização de documentos, como por ordem alfabética, geográfica, variadex, entre outros. A matéria foi bem legal e interessante. Eu nem sabia que tinha tantas regras para colocar os nomes em ordem alfabética, que inclusive era por sobrenome, igual acontece em artigos, não por nome. Mas eu não tenho interesse nessa área, então não tenho interesse em colocar na prática as coisas que eu aprendi. Mas existe uma matéria prática ligada a essa matéria. Arquivística é a parte teórica e gestão documental, se eu não me engano, é a matéria prática que remete bastante das coisas aprendidas em arquivística. A divisão de pontos foi feita entre uma prova em dupla valendo 35, um trabalho em grupo valendo 40 e atividades em sala e em grupo valendo 25. Minhas notas foram total em tudo, então eu fiquei com 100. É uma matéria obrigatória do quinto período e eu gostei. A quinta e última matéria foi SEC 330, ou Assessoramento Executivo e Gestão Estratégica, em que eu devia ter aprendido técnicas de assessoramento, planejamento e implementação de assessoramento executivo e gestão e planejamento estratégico. Mas quem disse que eu aprendi alguma coisa? Essa é uma das matérias mais importantes do curso, mas o professor nem deu aula direito. É porque ele cancelava a aula quase toda semana e quando dava aula, ele dava 5 minutos de matéria e o resto era contando caso, que tinha alguma coisa a ver com a matéria, mas a gente não sabia o que porque ele não explicava isso. Então assim, tempo jogado no lixo. Eu queria muito ter aprendido alguma coisa, porque essa assessoria executiva é uma área que eu tenho muito interesse. Então, o jeito agora é ir atrás do conhecimento sozinha. A nota era dividida entre um trabalho individual, analisando um artigo, valendo 30 pontos. O artigo era o professor que escolhia, inclusive teve uma colega que ficou com um artigo em inglês e ela não sabe inglês. Então, assim, ele assumiu que todo mundo sabia falar inglês, o que não é o caso. Muita gente não entra no curso falando inglês, falando espanhol, falando francês, a gente aprende durante o curso. Então, se você tem interesse no curso, não precisa saber as línguas, porque a gente aprende. Tinha participação e presença, um valendo 30 e o outro 40, mas eu não sei qual é qual, porque no sistema não vem escrito e o professor também não explicou isso direito. Tirei 30 no trabalho, 26 no que valia 30 e 38 no que valia 40, com um total de 94. A matéria é obrigatória do terceiro período e eu não tenho opinião sobre ela porque eu basicamente não tive a matéria. O meu CR, ou coeficiente de rendimento, que é a média da nota final, é calculado por a soma da nota final vezes o crédito, dividido pelo todos os créditos das matérias que eu fiz. E fazendo essa conta com todas as notas que eu tive, meu CR ficou 93,4. Fazendo a média do CR do primeiro período e o desse período, o meu CR final ficou 93,3. E aí, a cada semestre que vai passando, eles vão adicionando os CRs nessa média final para te dar uma nota final quando você terminar a faculdade. Uma coisa que eu queria falar é que a UFV tem muitos cursos de línguas. Tem os cursos de línguas gratuitos e tem os cursos de línguas pagos, mas eles estão um preço muito menor do que você pagaria num curso. E eu fiz um curso de inglês de graça oferecido pelo Núcleo, que é o Núcleo de Línguas da UFV, pelo programa Idiomas Sem Fronteiras. O tema era Business in English, ou Negócios em Inglês. Tem vários outros cursos de inglês, italiano, francês e português para estrangeiros, mas os horários de italiano e francês não estavam muito bons para mim, porque eu tinha pegado matéria de manhã e de noite e ia pro estágio de tarde, então ficava uma bagunça e eu não tinha muito tempo para fazer muita coisa além disso. Mas esse horário desse curso de Business in English encaixou bem, então eu fui fazer. Umas 10 pessoas se inscreveram no curso, mas só eu e outra menina que frequentamos ele. E pra você receber o certificado, você tem que ter presença, não é só se matricular. Foi muito legal, sério. A gente aprendeu algumas palavras usadas no mundo dos negócios, mas esse não era o ponto que eu mais gostei. O que eu gostei muito foi que o curso era basicamente conversação. A gente conversava a aula inteira em inglês, e a professora e a menina que fez o curso comigo eram muito legais. Então a gente se divertia, se ajudava bastante durante as aulas, e em algumas aulas a gente até brincava que a aula não era mais uma aula, tinha virado uma terapia em grupo. Não tinha pontuação,
e você ganhava o certificado se tivesse presente. Não sei se vocês perceberam, mas em 3 das 5 matérias que eu peguei tinha trabalho em grupo, então imagina a raiva que eu passei esse semestre. Nesse semestre eu fiquei bem estressada e sobrecarregada, porque eu tava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e eu não tava conseguindo dar 100% de mim em tudo que eu faço, como eu sempre tento fazer. Além de que o período, ele teve só 3 meses, enquanto os períodos normalmente têm 4, então o conteúdo da matéria era o mesmo, mas os prazos eram bem menores. Eu tinha que definir prioridades em alguns momentos, já que o meu dia só tem 24 horas, e eu tinha 5 matérias para lidar, curso de inglês, treinos do TIR, casa para cuidar, às vezes comida para cozinhar, um estágio, manter contato com a família, cuidar de mim, manter a saúde mental em equilíbrio, me adaptar a uma nova rotina, enfim, zilhões de coisas. Então eu percebi que não dá pra gente vir aqui assistir um vídeo de uma rotina produtiva e ficar se comparando com a vida das outras pessoas. Talvez fulana consiga estudar, sei lá, 7 horas por dia porque ela não tem uma casa pra limpar, não cozinha, não trabalha e não faz outras coisas além de estudar. Isso não tem problema, é a vida dela, a rotina dela, mas é importante a gente não ficar se sentindo mal por se comparar com pessoas que têm uma vida completamente diferente. O importante é fazer o seu melhor, definir uma rotina, um cronograma que se encaixe melhor na sua vida, no seu tempo, nas suas responsabilidades, sem prejudicar o resto da sua vida ou até a sua saúde por causa disso. Então, busquem inspirações, mas não fique se comparando, principalmente com pessoas que têm uma vida totalmente diferente da sua. Então é isso, gente. Esse foi o meu segundo período em Secretariado Executivo Trilingue na UFV. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.